Bom, você já se viu numa situação em que ficou travado para fazer alguma coisa? Já se viu, gente? Numa situação em que você ficou travado para fazer alguma coisa? Você já se viu nessa situação? Pois é, várias vezes isso aconteceu comigo. Várias vezes isso aconteceu comigo. Imagina aquela reunião em que teve a oportunidade de dar sua opinião, mas não conseguiu. Imagina aquela apresentação que tinha que fazer, mas travou quando ficou na frente de todo mundo. Aquela matéria, lembra aquela matéria de termodinâmica? Que só o nome já te trava para aprender. Aquele vestibular que falam que é tão difícil que já te trava e nem chega a cogitar estudar para tentar. Pois é, essas são algumas situações que a gente trava, né? São algumas situações que travam a gente, que te travam, que desmotiva e te impede de dar o próximo passo. E o resultado, muitas dessas vezes, é que a gente acaba perdendo muitas oportunidades. É isso aí, o resultado é que muitas dessas vezes, por estar travado, a gente acaba perdendo muitas oportunidades. Eu já travei várias vezes, gente. O que aparece aí para vocês é uma das situações. Fazer vestibular, ainda mais para a FUVEST, tanta concorrência, trava demais. E eu já travei várias vezes. E confesso que já cheguei a perder uma oportunidade única. Confesso que já cheguei a perder boas oportunidades por conta disso. Numa das vezes, eu travei durante a apresentação de conclusão do meu ciclo de trainee. Sério, gente. Eu fui selecionado, eu cheguei a trabalhar numa empresa holandesa por 16 anos. E logo no começo, eu fui selecionado, ela se chamava Ban, é o sobrenome de um dos fundadores lá da Holanda. Eu fui selecionado e no processo seletivo, eu passei 3 meses em formação. Ao final desse período de 3 meses, eu e mais 12 trainees precisávamos fazer uma apresentação para a conclusão desse ciclo de trainee. É algo mais ou menos como um trabalho de conclusão de curso. Sabe o trabalho de conclusão de curso que você faz no final de uma faculdade ou no final de um curso técnico? Era mais ou menos isso. A gente precisava fazer um trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso era uma apresentação que eu e os outros 11 trainees precisávamos dar na empresa, no final desses 3 meses de treinamento. Basicamente, aquela apresentação serviria de base, de suporte, para escolher 3 dos 12 trainees para irem para a Holanda. Fazer mais de um mês de treinamento lá, direto na sede da empresa, com tudo pago. Olha que oportunidade, gente. 3 dos 12 teriam oportunidade de ir para a Holanda e ficar mais um mês lá fazendo mais um mês de curso, e aí passar lá com tudo pago, hotel, tudo pago, treinamento, viagem, alimentação, tudo pago, ficar um mês lá fazendo treinamento. Quer dizer, tinha oportunidade de 3 para os 12. Pois é, gente. O dia da apresentação estava chegando. E eu ficando cada vez mais nervoso, mais ansioso. Eu nunca tinha apresentado nada. E para piorar, galera, o bonzão aqui resolveu ser o primeiro a apresentar. Sim, tinha os 12 lá, chegou o pessoal que estava organizando a apresentação e perguntou: gente, vamos montar a ordem da apresentação? Pois é, o bonzão aqui chegou e falou: deixa que eu apresento primeiro. Por quê? Na minha cabeça estava que se eu apresentasse primeiro, eu tinha uma oportunidade única de ser visto, ser o primeiro a ser visto. Sempre quando você tem essa oportunidade de ser o primeiro a ser visto, você se expõe, você mostra que sabe se expor, você mostra que está querendo, está batalhando por uma oportunidade,
E era o que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que eu estava batalhando para conquistar uma daquelas 3 vagas para ir para a Holanda. E isso era muito importante para mim na época, lembra? Nunca tinha saído fora do país, não tinha nem pisado no avião. E quando o dia começou, mas só que qual que era o problema? O dia, assim que o dia para a apresentação chegava, quando ele ficava mais próximo, quanto mais próximo chegava o dia para a apresentação, mais nervoso, mais ansioso eu ficava. Eu nunca tinha apresentado nada. E para piorar, me falaram que ia estar todo mundo naquela apresentação. Pois é, chegou o dia, eu fui um dos primeiros que chegou no salão lá, que a gente tinha que apresentar. E aí o pessoal foi chegando, meus colegas, os trainees foram chegando, o povo foi chegando, entrando, e a sala foi ficando lotada. Então, sala ficando lotada, e eu ficando nervoso. Pois é, gente, bem isso mesmo. Eu ficando nervoso, sala ficando lotada, e eu sabendo que ia ter a apresentação naquele dia, depois, alguns minutos depois ia começar a bendita da apresentação. Quando chegou a hora marcada, eu olhei e a sala, gente, imagina uma sala completamente lotada. Pois é, era assim que estava lá. Eu olhei e lá estavam todos os gerentes e diretores. A sala estava completamente lotada. Foi aí, gente, que realmente o meu coração começou a bater mais forte. E se eu já estava suando frio, piorou. Eu comecei a suar mais frio ainda. O gerente virou para a gente e falou assim: pessoal, agora vocês podem começar. Quem ficou de apresentar primeiro? Pois é. Todo mundo olhou para mim, né? Os meus colegas olharam para mim, a sala inteira olhando para mim. Teve uma hora que eu parei, olhava para os lados e só tinha gente olhando para mim. Eu olhei para todo mundo, gente, e eu vou confessar para vocês, eu congelei. Eu comecei a travar, eu comecei a tremer e travei. Simplesmente isso. Eu congelei, eu travei naquela hora. E o que aconteceu? Eu acabei ficando por último. Eu acabei travado, não tinha o que fazer. Falaram: João, vamos fazer o seguinte, vamos te deixar um pouco para depois e você se acalma. Vamos te dar esse tempo, você se acalma, apresenta depois. Pois era para apresentar primeiro, acabei apresentando por último. Foi horrível. E pior, eu não fiquei como um dos 3 selecionados para ir para a Holanda. Pois é, eu não fiquei como um dos 3 selecionados para ir para a Holanda. Isso para mim foi muito pesado. Né? Como que a gente muda esse cenário? Como que a gente muda esse cenário? Essa é a pergunta que a gente que se faz agora. O primeiro passo, e isso é normal travar. Eu travo, todo mundo já travou alguma vez na vida. E o primeiro passo para mudar esse cenário é descobrir por que isso acontece. Esse é o primeiro passo. Descobrir por que isso acontece. Vamos lá. Para descobrir por que a gente trava em certas situações, o primeiro passo é olhar para dentro. Olhar para dentro da gente. E tentar perceber o que a gente estava sentindo no momento em que a gente travou. Eu travei durante a apresentação de conclusão do meu ciclo de trainee, durante a apresentação conclusão do meu trabalho de curso, que era a conclusão do meu ciclo de trainee, porque eu estava com muita ansiedade, eu estava com muito nervosismo, eu estava com muito estresse, eu estava com muito medo. Eu já tinha, e engraçado, porque eu já tinha passado pelo processo seletivo, eu já estava trabalhando na multinacional, eu já fazia parte dos 12 trainees daquela multinacional. Só que naquela apresentação, na apresentação que eu precisava, que era a minha oportunidade de mostrar o meu trabalho, a apresentação que coroava 3 meses de treinamento, que a gente chamava do ciclo de preparação dos trainees, eu travei. O que eu estava passando por uma reflexão, o que eu senti? Muita ansiedade,
muito nervosismo, muito estresse, muito medo. E isso foi uma oportunidade, e eu acabei perdendo a oportunidade de passar um mês fora do país por conta disso. 3 foram selecionados para passar mais um mês fora do país, na Holanda, no país que era a sede da companhia, com tudo pago. E eu não consegui estar entre os 3. Por quê? Eu travei na hora. Eu não consegui mostrar que eu tinha fluidez na hora. Eu travei. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque, para mim, na hora, eu sei que para muitos de vocês pode acontecer a mesma coisa, eu não consegui equilibrar minha ansiedade, eu não consegui equilibrar meu nervosismo, meu estresse, meu medo. E acabei travando. Toda vez que uma situação deixa a gente estressado, com medo, realmente fica difícil encontrar força mental para seguir em frente. Mas tem uma explicação lógica para tudo isso. Não é a gente consegue encontrar uma explicação lógica para tudo isso. Toda vez que uma situação deixa a gente estressado, com medo, realmente fica difícil encontrar a força mental para seguir em frente. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele nos obriga a focar nesses sentimentos. Que sentimentos? No estresse e no medo. Ele se fecha para todo o resto. Ele nos obriga a focar nesses sentimentos e se fecha para todo o resto. Ele quer que a gente resolva esse nervosismo, que a gente resolva esse estresse, esse medo, essa ansiedade, antes de nos liberar para fazer outra coisa. Sim, gente, tem uma parte do cérebro que se chama sistema límbico, que vem lá dos primórdios da humanidade. Isso já foi logo que o ser humano já se formou, já existia essa parte do cérebro da gente desde a época dos homens das cavernas, que é o sistema límbico, que é o que protege a gente, é a parte do cérebro que protege a gente. O problema é que essa parte do cérebro, ela trava a gente, ela força a gente a trabalhar com as emoções, como ansiedade, medo, estresse, nervosismo, antes de liberar a gente para outra coisa. Ela fala, não, João, para tudo, cara, você tem um negócio para resolver. Resolve a ansiedade, resolve o seu medo, antes de eu te liberar para fazer outra coisa. E isso é o que fez me travar naquele momento da apresentação. Isso é o que me fez perder a oportunidade. E o primeiro passo para resolver isso é entender como o nosso cérebro, por que o nosso cérebro travou? Por que o nosso cérebro nos obriga a focar nesses sentimentos e se fecha para todo o resto? Justamente por conta desse sistema límbico. Então, essa é a primeira etapa, gente. Esse é o primeiro passo. Entender que o bendito do sistema límbico trava a gente em alguns momentos que são momentos mais importantes da nossa vida. Esse é o primeiro passo.